Olá a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para começar a gravação da aula do dia 27 de abril de 2020, da disciplina de Nutrição aplicada à Educação Física da FUPAC Ponte Nova. Então, sejam todos bem-vindos, os alunos, aqueles assinantes do canal lá do YouTube. Fiquem à vontade para poder depois entrar em contato, tirar as dúvidas sobre o que iremos abordar na aula de hoje. Na verdade, a aula de hoje é um complemento, né, da aula sobre o metabolismo dos lipídios que iniciamos no dia 13 de abril. Então, a gente vai terminar essa parte que eu gosto de chamar ela de complementação, né, porque ela é uma base que explica o metabolismo dos lipídios, a relação com a produção de energia, com a funcionalidade, né, com a fisiologia do organismo. E é muito importante. A gente tem que parar de endemonificar os lipídios como macronutrientes. O excesso sim faz mal. O excesso de alguns tipos de lipídios faz mal à saúde. Então a gente precisa entender, para a gente poder entender as recomendações, né? Para a gente poder verificar como que a ingestão de lipídios vai ser benéfica ou maléfica à saúde. E o principal desse conteúdo, que a gente vai terminar na semana que vem, é entender a relação do lipídio, desse metabolismo, com a prática de exercício físico, tá? Então essa é a grande questão. Então o que nós vamos fazer na aula de hoje? A gente passou na última aula uma contextualização, uma explicação dos tipos de lipídios, explicamos o que é o triglicerídeo, né? O triacilglicerol, uma molécula de glicerol mais 3 de ácido graxo. A gente verificou que bioquimicamente o lipídio, né, é parecido com o carboidrato. Os elementos principais que constituem a cadeia orgânica são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Então, assim, alguns radicais vão variar. A diferença, né, vai ser lá na hidroxila, na ligação dupla com o oxigênio, e a variação que existe, né, na parte interna da cadeia, onde a gente verifica se um lipídio ele é mono, se ele é poliinsaturado. Então, quando a gente essa insaturação é a dupla ligação que tem no meio da cadeia orgânica do lipídio. Então, quando a gente verifica, né, que essa dupla ligação aparece, né, na representação, ela aparece com dois tracinhos, né, dependendo da configuração que o ácido graxo está sendo configurado. Se a gente verificar lá a exposição, né, dos elementos químicos, né, o carbono, o hidrogênio, a gente percebe que esse carbono ele vai ter apenas um hidrogênio, né, vamos dizer assim, para fora da cadeia, porque o outro lado não vai ter, porque vai ser feita uma dupla ligação. E aí essa insaturação ela varia, né, de carbono para carbono. E eu falei que a importância disso é quando a denominação do ácido graxo é de acordo com a posição do carbono. Então, o ômega 6 quer dizer que a duplificação, né, a dupla ligação vai estar no sexto carbono. Ômega 9, ômega 3, carbono 3, e assim sucessivamente. Então, a gente vai procurar entender, fechar, verificar a importância, né, do metabolismo dos lipídios. A informação que eu trouxe na aula passada, que o lipídio, né, o tecido adiposo, é um órgão endócrino, isso é algo relativamente novo, dado apenas por alguns endocrinologistas, né? Mas nos livros, de um modo geral, isso não aparece, mas o fato é que quando o tecido adiposo ele está com excesso, né, de triglicerídeo, que é a forma com que o corpo armazena gordura, ele fica metabolicamente ativo, porque o adipócito
muda a configuração, a célula, né? Principalmente algumas organelas como o retículo endoplasmático. E aí há um aumento, né, do número, né, da célula de lipídio, né, a hiperplasia, e do aumento da célula do adipócito, né, a hipertrofia. E aí algumas citocinas pró-inflamatórias são liberadas no organismo e desencadeiam um processo, né, de inflamação subclínica. O nosso corpo entra em inflamação, o sistema imune ele é ativado, desorganizado, e algumas situações metabólicas negativas acontecem, como, por exemplo, a resistência à insulina, um dos principais fatores que levam ao aparecimento do diabetes tipo 2 é o excesso da produção de leptina. Então, quando tem muita leptina, o organismo perde o sinal de saciedade. E aí, as pessoas comem, porque não tem esse hormônio que dá uma informação, anorexia, vamos dizer assim, né? De ausência de fome. Excesso de ácido úrico e e isso desencadeia a produção de várias citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, várias situações pró-inflamatórias. Vocês podem estar se perguntando, e o que isso tem de importante? Gente, isso é a base para a manifestação das doenças cardiovasculares. Antes de causar lesão, né, nas artérias, antes de ter diminuição do óxido nítrico na parede do tecido muscular liso das artérias, esse processo subclínico já acontece. Então, muitas vezes, quando ele se manifesta de forma silenciosa, pode ser fatal, dependendo da pessoa. Então, assim, esses marcadores, esses pró-inflamatórios, essa situação de desorganização do lipídio, vamos dizer assim, essa insanidade metabólica que o excesso de tecido adiposo pode levar, é o que a gente tem que tomar cuidado, né? Os profissionais de saúde, principalmente nós aí, né, que trabalhamos com a parte do gasto de energia, que a atividade física ela vai ajudar, o exercício físico vai condicionar nós a usarmos o lipídio como fonte energética para não ter esse excesso, e também os nutricionistas e os demais. Então vamos lá para a gente poder dar seguimento ao nosso conteúdo. Então, o material de aula eu já postei ele, tá? Na semana passada. Eu repostei porque a gente ficou um tempo aí. Então, aqueles que perderam, vai lá no registro de aula de hoje, do dia 27. Esse material está postado, mas eu vou mostrar onde que a gente parou. Eu tenho isso aqui marcado para a gente poder dar sequência, tá? Deixa eu só marcar aqui, a gente poder ampliar a aula. Okay. Então vamos lá. Então, assim, a gente viu essa primeira parte das funções, do tipo, né? As cadeias do lipídio, os ácidos graxos, tipos, enfim. Passei uma atividade, né? Uma atividade aí mais de... Deixa eu só um minutinho aqui, gente, só para interromper. Eu vou abrir de novo, só para eu poder... Aí, muito bem. Então, essa atividade aqui é uma atividade bem simples, tá, gente? É mais para vocês estudarem. Triglicerídeos é a forma com que o organismo mais armazena lipídio no corpo, é a fórmula básica, né? É formado por glicerol, 3 ácido graxo. O ácido graxo saturado é aquele que possui em toda a sua cadeia ligações simples, não possui dupla ligação. O monoinsaturado é aquele ácido graxo, né, que possui uma insaturação. É importante conferir, nós vamos dar destaque aqui, o que caracteriza ser um ácido, aquele oxigênio com dupla ligação, né, o outro o elemento químico. Assim, é importante a gente entender, é um ácido mesmo que é formado ali, né?
Às vezes as pessoas nem sabem disso. Então, ácido graxo, o que o ácido causa? O excesso de lipídio, o ácido graxo, por isso que causa corrosão das artérias, é isso que causa danos, né, na parede da túnica íntima das artérias, né, esse excesso, né, e alguns ácidos, principalmente é o que nós vamos ver hoje. O poliinsaturado possui duas ligações, o ácido graxo cis dá esse sinal de igualdade. Então, entre os dois carbonos que há a dupla ligação, a gente percebe, como eu falei ali, um dos carbonos, né, um dos hidrogênios vai ficar para fora da cadeia e o outro não vai existir, porque ele vai se tornar uma dupla ligação, né? E a questão é o seguinte, se esse hidrogênio que está ligado ao carbono, né, aos dois carbonos que vão ser dupla ligação, eles estão do mesmo lado, se estão assim, vamos dizer assim, né, eu tenho um formato cis, tá? Igual. Agora, se, né, ele está formado de modo contrário, assim, ó, imagino que a minha mão é o carbono e o meu polegar é o hidrogênio. Então, aqui, ó, cis, aqui, trans, tá ao contrário. É caracterizado o ácido graxo trans. Por falar em ácido graxo trans, no material complementar dessa aula do dia 27/4, está disponibilizado um artigo, uma revisão, né, de 2004 da revista Nutrição Brasileira de Nutrição, né, de Campinas, muito interessante sobre o ácido graxo trans, a importância no controle da ingestão desse tipo de ácido graxo dos alimentos. Muito comum em algumas margarinas, muito comum em biscoitos recheados. Isso tem que ser evitado por causa da relação com a saúde. Então, assim, onde que ele vai ter relação? Então, assim, o ácido graxo trans são aqueles que vai aumentar, eles aumentam o tipo a produção de lipídio que é maléfico ao organismo. Os que são as lipoproteínas de baixa densidade, LDL, VLDL, o colesterol total, o triglicerídeo, e automaticamente ele está relacionado com a manifestação das doenças cardiovasculares, tá? Ele aumenta os fatores de risco. Então, é a grande importância. Então, isso tem que ser evitado. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente percebe que na embalagem dos alimentos é escrito zero de gordura trans, e nem sempre é verdade, né? Tem esse problema, ou então a quantificação não é aquela que realmente corresponde. Então, é um problema que a gente tem, né? Então, tem que tomar cuidado. Está relacionado também com a infertilidade no sexo masculino, a má formação do feto durante a gestação. Então, são vários malefícios que o ácido graxo trans tem para o organismo. Então, deve ser evitado. Tem uma recomendação, cada país, esse artigo está falando sobre isso, da importância da recomendação. Inclusive, a atividade que vocês têm que fazer para a semana que vem, que está postada lá hoje, é sobre esse artigo. Espero que vocês leiam para poder fazer e entender bem, porque isso é um conteúdo muito importante, conteúdo de prova. E aí, então, aqui a gente vai verificando. Então, aqui, como eu falei, aqui está a dupla ligação, a gente já viu isso, tá? Ó, isso aqui significa uma insaturação. Então, esse é um ácido graxo com duas insaturações, tá? Aqui nessa representação, mostra que esse é um ácido saturado, não tem dupla ligação. Já aqui, insaturado, tá? Tem 3 insaturações. E aqui é que eu falei que configura um ácido, essa dupla ligação, né, com um oxigênio e um outro, né, um íon aqui necessitando ligar-se mais alguma coisa. Aqui tem uma explicação, né, das ligações covalentes, né, se o carbono em uma cadeia de ácido graxo liga-se ao maior número possível de átomos de hidrogênio, a molécula de ácido graxo é saturada em relação ao hidrogênio, tá? Os ácidos graxos saturados ocorrem principalmente nos produtos animais, então assim, carnes de boi, carneiro, porco, galinha. Então assim, os ácidos graxos saturados, eles têm maior dificuldade, né, de digestão, de ser quebrado aquela cadeia, estão relacionados mais à produção das lipoproteínas, né, de baixa densidade. Os ácidos graxos saturados do reino vegetal, olha só, o óleo de coco, é uma das explicações da saciedade do óleo de coco, é um ácido graxo saturado, demora a digerir.
dá a sensação lá de saciedade. Palma, semente de palma, frequente óleos tropicais, né? Então, os ácidos graxos saturados é de origem tanto animal e vegetal. Então, aqui, saturados, alguns exemplos, né? Dependendo ao número de carbono. Então, assim, ó, o ácido butírico é o que tem na manteiga, o ácido laurílico, mirístico, palmítico, tá? São alguns exemplos de ácido graxo, não precisa decorar. É só verificar que é importante a classificação devido ao número de carbono e à ausência de saturação, tá? Os ácidos graxos insaturados contêm mais de uma ligação, né? Os monoinsaturados têm uma ligação, os poliinsaturados têm duas ou mais, né? Então, assim, a importância, essa ligação, ela reduz o número potenciais para ligação de hidrogênio. Então, assim, ela tem menos hidrogênio, né? Para poder, na sua configuração. Aqui a gente tem aqui o ácido oleico, né? Como eu falei, da ômega 9, essa letra grega, indicando que a dupla ligação está no nome. Os ácidos graxos poliinsaturados, né? O ácido linoleico, um ácido graxo com 18 carbonos, com duas ligações duplas, encontrado nos óleos de cozinha para saladas. Tem de provir de fontes nutricionais, visto servirem como precursores para outros ácidos graxos que o corpo é incapaz de sintetizar, que é isso denominados ácidos graxos essenciais. Assim como as proteínas, né, existem as proteínas essenciais, aquelas que o organismo não produz, a gente também tem aí os ácidos graxos essenciais, como o ácido linoleico, que o corpo não produz, né? Então, a importância desse ácido linoleico, né? Ele mantém a integridade das membranas plasmáticas, lembra da função estrutural dos lipídios, por causa da formação da membrana plasmática de todas as células, né? Uma camada fosfolipídica que mantém uma configuração muito particular, né? Hidrofílica nas extremidades externa e interna e hidrofóbica na interna, que garante separação do meio da célula com o meio externo, do meio interno da célula com o meio externo. Os ácidos graxos ômega 3 saudáveis para o coração, encontrados em peixe, também são gorduras poliinsaturadas, né? Então aqui tem uns exemplos. Então assim, o ômega 3 é linolênico, né? E o ômega 6, né, ácido linoleico. Possui ambos 18 carbonos, né? Só a diferença é onde está a ligação. Isso é importante a gente perceber. É interessante, gente, que eu sempre friso isso, apesar de serem ácidos graxos poliinsaturados, de terem benefícios, né, ao sistema cardiovascular, são óleos, são lipídios, então não pode ser consumido em excesso, não pode ser consumido sem prescrição de um nutricionista, do médico, porque senão fica em excesso. Então a pessoa já tem uma alimentação rica desses óleos, né? Principalmente a pessoa que mora em região litorânea, come muitos peixes, né? A gordura do peixe é rica nesses ácidos graxos poliinsaturados, ainda faz a suplementação. Então às vezes não é necessário. Então assim, não devemos fazer a suplementação desses ácidos graxos poliinsaturados, mesmo sabendo os benefícios que ele tem ao coração. Eles têm que ser recomendados por um profissional adequado, tá? Um nutricionista, um médico. Então, isso fica importante essa mensagem para vocês. Então, os ácidos graxos poliinsaturados essenciais. O que eles fazem? Quais que são as funções positivas deles? Isso aqui é importante, questão de prova de qualquer lugar. Então, assim, eles estimulam o crescimento, a manutenção da pele, crescimento capilar, regulação do metabolismo de colesterol, reprodução. Porque, gente, muito relacionado com as funções hormonais. Vários hormônios, né, são formados por lipídios, né? E a deficiência? O contrário é a diminuição do crescimento, dermatite escamosa, infertilidade, menor resposta inflamatória, normalidades renais, mitocôndrias hepáticas anormais, contração reduzida do miocárdio, né? Os triglicerídeos, como falei, são a formação, né, de uma molécula de glicerol e 3 de ácido graxo, né? E aqui a informação sobre os ácidos graxos cis e trans,
A gente tem aí o cis, né, com as ligações iguais, como eu falei aqui, como representação, né, os hidrogênios iguais, e os trans eles são alternados. Então, assim, importante, ele deriva da hidrogenação parcial do óleo insaturado de milho, tá? Então, assim, é como se colocasse gordura hidrogenada, seria aquele óleo que ganhou o hidrogênio, tá? O ácido graxo trans é formado quando um dos átomos de hidrogênio em longa cadeia restaura desloca-se de sua correia central cis para o outro lado. Então, os ácidos graxos trans estimulam o aumento da concentração das lipoproteínas de baixa densidade, LDL e VLDL, os quais estão diretamente relacionados com fatores de risco das doenças cardiovasculares. Fontes ricas de gordura trans, gorduras vegetais, algumas margarinas, torradas, bombons, alimentos para lanches, frituras, produtos defumados, temperos para saladas. A configuração do triglicerídeo, né, da questão das energias. E aí, essa parte também é muito importante. Eu gosto de discutir a síntese dos triglicerídeos, tá? É muito importante a gente poder entender, fazer um link com o conteúdo da primeira etapa, que foi metabolismo dos carboidratos no exercício físico. Então, assim, o processo de síntese dos triglicerídeos, porque assim, isso faz parte do metabolismo, né? São as duas reações que acontecem no metabolismo, de catabolismo, degradação e de anabolismo, formação. Então, essa síntese aí do lipídio chamada de esterificação, né? Ela acontece, é importante, ela acontece no citoplasma dos adipócitos. Então, o que acontece? Ó, inicialmente, o substrato de um ácido graxo acoplado à coenzima A forma um acil-CoA, tá? Adiposa, que seguir é transferida para o glicerol como formado do glicerol. Então, assim, ó. Então, olha só, esse ácido graxo aí, que está lá, ele forma o glicerol. Nas reações subsequentes, outras duas acil-CoA adiposas unem-se ao suporte único de um glicerol para formar uma molécula de triacilglicerol. Então, primeiramente, é formado um glicerol, tá? E depois é formado triacilglicerol. Então, assim, importante essa parte aqui, ó. A síntese dos glicerídeos aumenta após uma refeição pelas duas seguintes razões. Então, assim, após uma refeição, por que a esterificação, que é a formação dos adipócitos, que é a formação dos glicerídeos nos adipócitos, por que elas acontecem? Primeiro, absorção do alimento, aumenta as concentrações sanguíneas do ácido graxo e de glicose. Aumento dos níveis de insulina circulante, que estimula a síntese do triglicerídeo. Prestem atenção. Então, o excesso do alimento de açúcar, de glicose, o excesso de açúcar vira ácido graxo e esse ácido graxo vai formar o triglicerídeo. E olha a importância que a insulina tem circulante na síntese do glicerídeo, tá? A gente sabe que a insulina também é importante, que a pessoa que pratica exercício resistido tem a insulina para jogar a glicose no músculo, mas são outros fatores. Aqui eu estou dizendo dessa relação que a insulina tem com a pessoa principalmente sedentária e que tem uma ingestão muito grande de carboidrato, tá? Então, às vezes está dificuldade de perder peso por causa disso, e a importância que o exercício tem de poder dar novas funcionalidades, ações à insulina, tá? Então, aqui tem alguns exemplos aqui de fosfolipídios, são compostos, né? Fosfolipídios são esses que estão presentes, né, nas camadas da membrana, tá? Então a gente percebe que tem uma parte aqui, ó, hidrofóbica, e o grupo fosfato é hidrofílico, tá? O hidrofílico se mistura com água, hidrofóbico não, né? Então a importância dos fosfolipídios é o segundo maior componente, solubilidade em água, principalmente nas membranas celulares, propriedades emulsificantes, transporte e utilização dos ácidos graxos e colesterol. Então, assim, ó, lectina, fígado de boi, gema de ovo, soja e leite. A importância desses alimentos. O colesterol. Vamos entender um pouco do colesterol, né? Como eu falo, colesterol, a gente tem que ter um colesterol total, né?
e tem o colesterol total e frações, para a gente poder entender as variações. Sintetizado e estocado no fígado, ele é componente essencial das membranas de todas as células dos mamíferos. Toda célula tem o colesterol, principal componente do cérebro e das células nervosas, papel na síntese de vários esteroides importantes. Como exemplo, precursor da vitamina D, sais biliares, aldosterona, hormônios sexuais. Olha a importância que o colesterol tem para o organismo. Então, dieta livre e esterificado, né? Colesterol mais os ácidos graxos. Então, geralmente, o alimento de forma animal, né, tem bastante colesterol, as carnes, principalmente. Fitoesteróis, fontes vegetais. Competem com colesterol absorção. Então, aqui está uma molécula de colesterol bem complexa, né? Para a gente poder entendê-la. Aqui eu chamo a atenção para as lipoproteínas. As lipoproteínas, né, são tipos de lipídios compostos, né? E aí agora a gente vai entender o porquê que as lipoproteínas, elas são tão as características que fazem com que elas sejam ruins ou boas aos organismos, ao organismo, né, ao funcionamento. Então, o HDL, né, esse H é de high, de alta densidade. O LDL, né, esse L é de low, né, low density lipoprotein, baixa densidade. O VLDL, o VL é de very low density lipoprotein, né, essa baixa densidade. E que se a gente entender bem, né, os tipos, né, de proteínas, de lipoproteínas, a gente percebe quanto que uma molécula HDL ela tem de proteína. Olha a parte dela de triglicerídeo, olha de colesterol, olha de fosfolipídios, tá? De modo contrário, à medida que vai ficando menos densa, olha a quantidade, né, de triglicerídeos, né? Então, assim, a importância que dessa característica das moléculas, né, e a relevância que a HDL tem, além de fazer um papel de varredura, ou seja, ela pega essas lipoproteínas, né, e leva para ser metabolizada, tira da corrente sanguínea e leva para o fígado para ser metabolizado. Os quilomicrons são formados quando gotículas lipídicas emulsificadas, incluindo gliceróis de cadeia longa, deixam o intestino e entram nos vasos linfáticos. Então, assim, é uma forma pequena de lipídio que tem os vasos linfáticos. Normalmente, o fígado metaboliza os quilomicrons e o envia para seu armazenamento no tecido adiposo. Os quilomicrons contêm e transportam vitaminas lipossolúveis, né? A, D, E e K. Aqui o tecido adiposo. Até mencionei isso na aula da semana passada. Como que é interessante. Isso aqui tudo é gordura. Aqui está o citoplasma da célula e o núcleo. É muita, a grande proporção é de gordura, né? Então aqui está o tecido adiposo, onde acontece a esterificação, a produção de triglicerídeo na célula. Assim, ó, na camada subcutânea e cavidade abdominal. Na subcutânea é a que a gente usa para fazer uma mensuração, né, do percentual de gordura do corpo, devido àquelas fórmulas que a gente usa em medidas de avaliação. E essa gordura que tem na cavidade abdominal, né, a gordura perto dos órgãos, ela tem várias funções. E quando ela está hipertrofiada, hiperplasiada, né, devido ao excesso, é que ela se torna metabolicamente ativa e pode tornar o indivíduo com problemas, né, metabólicos. Então, assim, conteúdo em humanos, geralmente em torno de 21% em humanos, 26% em mulheres. Se a gente perceber bem, esse é mais ou menos o ponto de corte que é usado para poder classificar a recomendação, né, nas avaliações. Segundo Jackson e Pollock, a recomendação de percentual de gordura do homem é em torno de 16% e da mulher em torno de 23%, sabendo das variações, né? Mas, logicamente, que se for pensar bem em modalidade esportiva, estética, as pessoas sempre vão visarem percentuais de gorduras mais baixos, né? Então, permite sobrevivência a jejum de 2 a 3 meses. Camada gordurosa subcutânea é importante na forma de isolamento térmico em animais aquáticos e quentes, né? Os ursos polares, por exemplo, a camada de lipídio
considerável para aguentar as temperaturas extremas. Então, assim, a digestão. Então, na boca tem a lipase lingual, tem pouca ação. No estômago, lipase gástrica, ela é inibida pelo pH ácido. A digestão acontece no duodeno, né? Sais biliares, mais ação das lipases pancreáticas no intestino, onde efetivamente inicia-se a digestão dos lipídios. Então, é muito importante a gente saber dessa questão que a digestão acontece lá no duodeno, na parte lá do intestino delgado. E o metabolismo? O processo de catabolismo e degradação dos lipídios chama lipólise, lembrando sempre, né, de alguns termos. Lise é quebra, tá? Então, e ocorre também no citosol. Então, assim, a lipoproteína lipase é o nome da enzima que participa da lipólise dos lipídios. Então, algumas etapas importantes nesse catabolismo. A mobilização dos ácidos graxos através da lipólise predomina em 4 condições, né? O que favorece isso? Exercício de intensidade baixa e moderada, contínua, principalmente exercícios que atingem a duração mínima de 1 hora, tá? A continuidade do exercício é importante, tá? Dieta pobre em caloria ou jejum, estresse induzido pelo frio, exercícios físicos prolongados que depletam reservas de glicogênio. Tá? Então, essas são informações básicas. A gente sabe das variações, né? Outros exercícios, que a intensidade é importante para poder restabelecer as condições do exercício, mas essas são informações básicas. Gordura da dieta. Aí está aqui uma representação. Então, a gordura, as lipases, sais biliares, né? Monoglicerídeos, ácido graxo, micelas hidrossolúveis, solubiliza e transporta os lipídios do lume intestinal para os enterócitos, as células do intestino. Aqui um pouco da absorção dos lipídios, né? Então aqui, ó, os monoglicerídeos, depois de ser metabolizado no duodeno, eles vão lá para as células dos enterócitos, né? E aí eles entram no organismo como ácido graxo, que é o fatty acids. Então, se você pensar bem, o que acontece? Ó, olha aqui que eu falei, a esterificação. Aqui é o enterócito, né, as microvilosidades, né, que aumenta o contato. Então, os ácidos graxos, eles entram no organismo e eles formam os triglicerídeos, tá? Então, aqui, ó, até aqui foi degradação. Ele entrou no organismo, o ácido graxo forma os triglicerídeos, tá? Então, assim, a glicose em excesso, ela participa da formação do ácido graxo e do glicerol. E aí vai ser transformado em triglicerídeo para ser armazenada. E depois o triglicerídeo, ó, vai lá, transforma em quilomicrons, vai para os capilares. Então, assim, os ácidos graxos provenientes da lipólise podem ser reesterificados e produzirem novas moléculas de triacilglicerol. Esterificação é o processo de formação de triglicerídeos. Ou então irem para a corrente sanguínea e se ligarem a uma molécula de albumina, proteína, para serem transportados livremente pelo sangue, né? Então, tem essa possibilidade também do ácido graxo ir para a corrente sanguínea se ligado a albumina. O termo ácido graxo livre descreve a combinação albumina-ácido graxo. Então, a importância da albumina, que é o ácido graxo livre no organismo. Assim, a degradação da molécula de triacilglicerol em ácido graxo glicerol e a lipogênese, que seria a nova formação dos lipídios. Então, a formação de moléculas de lipídio a partir de moléculas de ácido graxo e glicose. Então, a síntese do ácido graxo pode ocorrer no citoplasma das células do tecido adiposo e hepático, tá? Se esse processo for intenso no fígado, dá o procedimento de esteatose hepática. Então, aqui tem o adipócito, né? A lipase, hormônio sensitiva, quebra a molécula de triacilglicerídeo, fazendo com que o ácido graxo fique livre e seja utilizado como fonte de energia.
lipase proteica sintetiza a molécula de triacilglicerol. Então, é isso que acontece. Se o nosso corpo precisar, né, vai ter uma lipase que vai quebrar, né, o triacilglicerol, e aí o nosso organismo vai usar esse ácido graxo como fonte de energia, tá? Qual que é o nome do processo que usa o ácido graxo para energia? Energia beta-oxidação. Então, o ácido graxo se transforma em acetil-CoA e a partir daí inicia o ciclo de Krebs. Tá? E as lipoproteínas, o ésteres, né, fosfolipídio, apoproteínas são alguns exemplos, né? Então, fígado, degradação e ressíntese das lipoproteínas, hormônios e estoques. O músculo esquelético, lá acontece a beta-oxidação. Daí a importância dos exercícios físicos, tecido adiposo, né? Então, é o seguinte, aqui tem um esquema que é bem importante, né? O transporte de lipídios de origem, né, alimentar ou endógeno. Então, aqui tem o colesterol, regulação da síntese de colesterol no fígado, né? A gente tem aqui ó, os quilomicrons, né, e os enterócitos lá no intestino delgado. Os quilomicrons, ele cai na corrente sanguínea, lá no sistema linfático, na circulação geral. Os quilomicrons se formam os triglicerídeos, e aí vai para os tecidos, e depois ele vai para o fígado para ser transformado em colesterol. Então, o destino, né, de todo o ácido graxo que ele é digerido, né, dos lipídios, ele vai ser o fígado. E no fígado vai ser metabolizado em lipídios mais complexos, como colesterol e outros tipos, né? Aí agora o transporte, né, do LDL, olha a importância. Esses ácidos graxos que chegaram, os quilomicrons que chegaram, eles podem ser transformados em VLDL e aí em triglicerídeos e por tecido. O LDL, que é metabolizado também e para os tecidos. Então, assim, olha só a importância. O excesso de ácido graxo vai para o fígado, é metabolizado e é jogado no organismo. Tá? E lá dentro do vaso, né, da célula, ele vai causar oxidação, né, e vai causar degradação. O que acontece? Olha a importância. O HDL, ele vai, se liga aos quilomicrons, ao IEDL, né, ao VLDL, e aí ele vai jogar, né, vai metabolizar, vai jogar esses novamente para o fígado para ser metabolizado. Então vai fazer o papel de varredura. O HDL se liga a essas lipoproteínas, né, de baixa densidade para elas serem metabolizadas. Então olha só a importância. O HDL versus LDL, isso aqui é um conteúdo importante. Diferentemente das LDL, as HDL protegem contra a cardiopatia, porque ela limpa esse LDL, VLDL, que é produzido no fígado e é jogado na corrente sanguínea, ela é jogada de volta para ser metabolizada. Então, assim, as HDLs atuam como depuradores no transporte reverso do colesterol, removendo da parede arterial e liberando no fígado para a sua incorporação na bile e excreção subsequente no sistema digestório. O exercício aeróbio regular, com a intensidade moderada a alta, e a abstinência de tabagismo aumenta os níveis de HDL e, assim, reduzem a concentração de LDL e alteram o modo da razão, LDL-HDL. Então, se a gente produz, né, maior quantidade de HDL com os exercícios físicos aeróbicos de moderada e alta intensidade, a ingestão de alguns ácidos graxos poliinsaturados, alguns óleos vegetais, a gente vai poder ter, né, um sistema no organismo onde esse HDL pega o VLDL, joga para o fígado, o HDL também, colesterol, ele é metabolizado, jogado na bile para ser excretado no sistema digestório, né? O colesterol e os riscos das doenças cardiovasculares. É importante saber que o excesso são
causam essas doenças e que tem toda uma reação no metabolismo que vai estar favorável a essas doenças. Então, a inflamação subclínica é o primeiro quadro que acontece, né? É a desorganização do tecido adiposo, a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias até que os vasos sejam degradados. Então, é importante dizer que antes das doenças cardiovasculares, o organismo está passando por uma doença metabólica. E nem sempre a pessoa que está com excesso de peso, com excesso de gordura, ela está metabolicamente doente. Então, essa é uma informação primordial para a gente poder cuidar, né, vamos dizer assim, das pessoas com excesso de peso. Porque tem muita informação preconceituosa, há muita informação de estética mascarada por informação de saúde. Como se você ter excesso de peso fosse algo, um crime, né, para a sociedade atual que valoriza tanto a estética, a beleza. Então a gente precisa entender melhor, né, como que está o metabolismo, se esse excesso de gordura está levando a um problema no metabolismo, a inflamação subclínica. Por isso exames são importantes, avaliações são importantes. O que a gente sabe que a gente pode falar é o excesso de peso, o excesso de gordura, o excesso da ingestão dos alimentos ricos em colesterol, eles têm mais chances de levar às doenças cardiovasculares. Mas antes disso, há um processo que a gente tem que entender. Então, o que acontece? Essa parte bioquímica, né, das doenças cardiovasculares é muito importante a gente entender isso, é o que a gente vai ver agora. Então, os níveis de colesterol sérico, né, lá no soro do sangue, a molécula de LDL rica em colesterol constitui poderosos fatores precursores de risco aumentado de coronaropatia, né? Degradação das artérias coronárias do coração. Esses fatores precursores tornam-se particularmente poderosos quando associados a outros fatores de risco, como o tabagismo, o sedentarismo, o excesso de gordura corporal e a hipertensão arterial. Olha, vários fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares, vários fatores que vão estar associados aos problemas metabólicos. Um excesso de colesterol dietético em pessoas suscetíveis, né, que já têm outros problemas predisponíveis, leva finalmente à produção de aterosclerose, um processo degenerativo que forma depósitos ricos em colesterol, placas, no revestimento interno das artérias de calibre médio e de grande calibre, causando um estreitamento e, por fim, sua oclusão. Então, é como se a gente observasse a artéria como se fosse um cano. E dentro desse cano vai acontecendo microlesões e depósito do colesterol. E é como se dentro da camada, várias camadas musculares estivessem nesse cano das artérias. E aí essas lesões elas vão acontecendo, elas vão se acumulando, o organismo vai tentando combater, vai tentando cicatrizar essas lesões e vai formando as placas de ateroma. Então aí que vai acontecendo a lesão. Bom, aqui eu gosto de tratar esse esquema aqui, né? Esse esquema que está no livro de Fisiologia do Macardo. Acho muito interessante para a gente poder acompanhar, entender esse processo e como a gente pode atualizar, diminuir esse processo, né, de doença cardiovascular. Então, o colesterol absorvido pelo intestino delgado e carregado pelo sangue, ele penetra no fígado. Então, a gente vê lá os né, polissacarídeos, os monossacarídeos, né, os carboidratos, a gente percebe lá os ácidos graxos, são levados até o fígado e lá são ressintetizados, né, em outros tipos de colesterol. Então, no fígado, o colesterol combina com o triacilglicerol para formar o VLDL, né, as moléculas aí de muito baixa densidade. O triacilglicerol com a VLDL e o colesterol como a LDL saem do fígado para serem levados aos tecidos periféricos. Então, a degradação acontece no intestino,
do intestino, os quilomicrons, os ácidos graxos são levados aos fígados, são ressintetizados em lipídios mais complexos, colesterol, VLDL, LDL, e do fígado ele é levado até os vasos, tá? O LDL leva o colesterol até as células da parede arterial. Joga lá na parede, na túnica íntima das artérias, que é composta de músculo liso. A placa é formada pela deposição de LDL oxidado nas paredes internas das artérias. Então, olha o que vai acontecendo, ó. Na parede das artérias, né, acontece uma oxidação do LDL e aí vai aumentando essa placa. O HDL, né, o que acontece? Libera o colesterol para os carregadores, né, das lipoproteínas a fim de ser levado de volta ao fígado. Então, assim, o HDL ele vai até o vaso, pega essa solução de LDL, de VLDL, leva para o fígado usar ela na bile e jogar no sistema digestório, né? A vesícula biliar armazena a bile, que será lançado no duodeno. O colesterol na bile acaba sendo eliminado nas fezes e absorvido no trato gastrointestinal. Então aqui está a importância. A gente vê a sequência, né, desde a absorção lá nas células do intestino até o fígado, até o uso, né, desse colesterol nas artérias. Então tem um outro esquema que eu gosto bastante também, bem de especificar como que acontece nessa sequência aqui, ó. Ó, gerando colesterol do corpo, as lipoproteínas constituem, em particular, gordura e proteína combinadas. Exemplo então, HDL, LDL, VLDL, transporta colesterol para todo o corpo. Então, é uma forma de transporte de colesterol, as lipoproteínas. As lipoproteínas transportam colesterol para a corrente sanguínea. Grande parte do VLDL fixa ao revestimento capilar, né, nessa parte da túnica íntima, né, da artéria. A menor partícula de ILDL, né, permanece no sangue para o transporte de volta do fígado. A LDL continua no sangue e retorna ao fígado para sua remoção. Um excesso de colesterol diminui o número de receptores de lipoproteínas na superfície do hepatócito, a célula do fígado. Na presença de níveis sanguíneos normais de colesterol, as paredes arteriais permanecem lisas e deslizantes. Os níveis sanguíneos elevados de colesterol concentram colesterol nas paredes artérias, reduzindo assim o fluxo sanguíneo. Então é importante entender isso aqui, ó, é o excesso desse consumo que vai causar o problema das doenças, né? O consumo recomendado de lipídios, segundo, né, American Heart Association, né, é de 20 a 35%, né, da ingestão diária, em vez de estabelecer um valor preciso para o consumo diário, né? Então, assim, incentiva a substituição de alimentos ricos em gorduras por frutas, legumes, grãos integrais, não refinados, láticos, né, semidesnatados. Outros componentes da American Heart Association incluem enfoque no controle de peso e adição de 2 porções semanais de peixe rico em ácido graxo ômega 3. Isso é importante a gente observar na nova configuração da pirâmide alimentar que coloca, né, os óleos na base, os poliinsaturados, né, e juntamente com as fibras. Além das diretrizes da American Heart Association, uma nova linha de pesquisa recomenda ter cautela em relação ao consumo excessivo de ômega 3, dado o risco aumentado de câncer de próstata. É outra constatação que tem também, né? Relação entre ingestão de ácidos graxos saturados e o risco de doença coronariana, né? Os ácidos graxos que não possuem dupla ligação. Substituir pelo menos parte dos ácidos graxos saturados e todos os ácidos graxos trans por óleos monoinsaturados e poliinsaturados. A ingestão regular de peixes, mínimo 2 porções por semana. A nossa ingestão aqui no interior de Minas Gerais, nossa alimentação, não é comum o consumo de peixe, deveria, pelo menos 2 porções. E de óleos de peixe beneficia o perfil de lipídios sanguíneos, diminuindo os riscos das doenças cardiovasculares, Alzheimer, doença. Óleo de peixe pode aumentar a produção de óxido nítrico, né? Importante que
vamos dizer assim, na saúde, né, da túnica íntima das artérias, que mantém lá sem a agregação lá das placas de ateroma, que é um protetor, né, contra a formação das placas. Balanceamento da ingestão energética com uma atividade física regular destinado a aumentar o acúmulo de gordura corporal. A atividade física vai consumir energia, vai usar o excesso de carboidrato e de açúcar, que a gente sabe que também é um dos produtos usados na esterificação. Alguns valores, né, de pontos de corte que da recomendação para adultos. Então, a gente percebe o colesterol total miligramas por decilitro, se a concentração deve ser menor que 200, né? Colesterol total aqui de 200 a 239 é considerado limítrofe e alto a partir de 240, né? LDL-C, esse C aqui é de colesterol, tá, gente? O ideal é menos que 100, 100 a 129 desejável, 130 a 159 limítrofe, 160 alto e maior que 190 muito alto. O HDL, né? L é um processo inverso, né? Então ele quanto maior melhor. O ideal é que seja maior que 60, menos que 40 é considerado baixo. Triglicerídeo menos que 150, entre 150 e 200, maior que 500 muito alto. E o colesterol, né, total, vamos dizer assim, sem o HDL, né? 130, 159, 160, 179, mais 190. Então, essa é a recomendação para adulto. Para adolescentes, segundo a quinta diretriz de prevenção de aterosclerose na infância e adolescência, 2013. Esses valores são importantes a gente poder verificar, porque a população mais jovem não se preocupa com isso, não faz esses exames rotineiros. E a gente sabe que a alteração do perfil lipídico na adolescência é um fator que pode permanecer pela idade adulta e durante a adolescência todo o estado, né, de inflamação subclínica, de doença metabólica já pode acontecer. Então é muito importante ficar ligado nessas alterações que acontecem durante a adolescência, verificando o perfil lipídico. Então o colesterol total menos que 150, limítrofe 150 69 elevado maior que 170, LDL menor que 100, 100, 129 maior que 130. O HDL recomendável maior que 45, triglicerídeos deve ser menor que 100, 100, 129 limítrofe e 130. Então assim, o limítrofe não quer dizer que está bom não, tá gente? Esse aqui é o sinal amarelo, tá? É o alerta. O ideal é que fique abaixo do ponto de corte desejável. Então, como atividade que eu preparei para essa semana, eu vou pedir para vocês lerem sobre o artigo sobre o ácido graxo trans, né? E eu vou pedir para fazer um destaque, né, desse artigo, umas informações. Vai ser a nossa primeira atividade avaliativa dessa segunda etapa. Então, não é para amanhã, não é para hoje, né? A aula de hoje é para a gente poder tirar dúvidas desses conteúdos. Vou começar a apresentar a relação dos lipídios com o exercício físico, conteúdo da aula de semana que vem. Semana que vem a gente termina o lipídio. Então, assim, é para vocês lerem e terem informações mais sobre isso. Acho importante a gente se familiarizar melhor com essas particularidades, né, de recomendação, visto que é uma disciplina de nutrição aplicada à educação física, né? A gente tem que saber mais, e não é nutricionista que está falando, mas justamente por causa disso que eu acho que a gente tem que buscar mais informações, tá? Então, vocês vão ler o artigo, ele está lá na leitura complementar, e aí a gente conversa mais sobre isso. Tudo bem? Então, a gente encerra por aqui. Forte abraço a todos.